Mãe solteira apela a milionário e revela segredo chocante que mudou seus destinos. Juliana olhou pela janela da cozinha, enquanto os raios de sol projetavam sombras dançantes sobre o chão de madeira. Seus filhos, Lucas e Sofia, brincavam no quintal. O som das risadas era uma doce melodia, mas o aperto em seu coração não a deixava em paz. Com a data do despejo se aproximando, a angustiante realidade se instalava em sua mente como uma sombra ameaçadora. Ela precisava de uma solução e precisava dela rápido. Na pequena cidade onde morava, as ruas estavam cheias de rumores e histórias de um milionário excêntrico, o Sr. Augusto. Ele vivia em uma mansão isolada, cercada por um denso bosque. Ninguém falava muito sobre ele. Apenas sussurros sobre sua generosidade e uma aura de mistério que o envolvia. Juliana sabia que não tinha outra saída. Com um tremor nas mãos, ela se preparou para a jornada. Quando finalmente chegou à mansão, o ar parecia pesado, como se cada passo que dava ecoasse na solidão do lugar. As paredes de pedra e as janelas altas pareciam vigiar cada movimento. Ela batia na porta quando a abriu. Augusto a encarou com o seu olhar piercing e uma sensação de desconforto a invadiu. "Você precisa de ajuda", ele disse. Como se soubesse do que ela precisava antes mesmo de perguntar. A conversa fluiu, mas havia algo em Augusto que a deixava inquieta. Pelo que parecia um homem normal à primeira vista, um olhar mais atento revelava profundas cicatrizes de dor. Ele falava sobre sua fundação e como ajudava mães como Juliana. Mas em alguns momentos, a sombra de um passado obscuro passava por seus olhos. Os minutos se arrastavam enquanto eles falavam, e Juliana começou a se sentir cada vez mais envolvida por uma atmosfera densa. "Tem algo mais, não tem?" ela perguntou, sua voz tremendo. Ele hesitou, e no silêncio que seguiu, ela sentiu uma tempestade se aproximar. O que ele estava escondendo? Enquanto os segredos pairavam no ar, o telefone de Juliana tocou, interrompendo a conversa. Uma voz familiar, ao mesmo tempo doce e amarga, ecoou do outro lado. Uma ameaça, um aviso. "Juliana, você não deveria estar falando com ele. Cuidado!" O desespero tomou conta. Como ela poderia confiar em Augusto? E se ele fosse o que prometia ser? Ou se escondesse muito mais? O labirinto de dúvidas se formava. O que escolheria? Ignorar os avisos e se entregar a uma ajuda necessária ou correr? O risco de desenterrar segredos que poderiam despedaçar sua vida. O nó na garganta era quase insuportável. Sua esperança e insegurança estavam em um fio. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o telefone de Juliana ainda tocava, a inquietação parecia se transformar em um peso insuportável. "Juliana, você não deveria estar falando com ele. Cuidado!" A voz do seu amigo Eduardo vibrava.
ecoando como um alerta sombrio em sua mente. Ela olhou para Augusto, cuja expressão agora era um misto de curiosidade e preocupação. Ele percebeu a ansiedade dela, mas a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever. Juliana, eu preciso te contar algo antes que você tome qualquer decisão, disse Augusto. Sua voz carregada de um peso emocional te fez o coração dela acelerar. Eu não sou apenas um homem rico. Hesitou, passando a mão pela testa, como se estivesse se preparando para um grande ato. Eu sou o responsável pelo que aconteceu com seu marido. As palavras caíram como um raio em meio a um céu claro. O estômago de Juliana se revirou e ela mal conseguiu respirar. A memória de seu marido, o amor da sua vida, que havia falecido em um acidente de carro, assaltou suas lembranças. O que você está dizendo? Sua voz saiu rouca, como se estivesse sem ar. Augusto afundou o olhar. Seu marido estava em uma das minhas festas. Ele estava prestes a sair de uma situação complicada e eu não consegui ajudá-lo. Eu deveria ter feito mais. O tom de sua voz se transformou. A tristeza era palpável e Juliana podia sentir a dor como se fosse dela. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas os negócios, o álcool. Ele teve uma discussão com um dos meus sócios. Eu devia ter intervindo. Juliana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Laços se desfazendo. Todo o apoio que ela contava para reconstruir sua vida agora apresentava um rosto familiar e desconhecido. Mas a raiva subiu como lava em seu peito. E isso é uma desculpa. Você tinha o poder de fazer algo e não fez. Ele se foi por causa de você. Os olhos dele estavam umedecidos, mas havia uma determinação fervorosa em sua expressão. Eu sei. Me deixe esclarecer. Eu me dediquei a ajudar mães como você desde então. Queria me redimir. Essa fundação que criei, cada ajuda, é uma tentativa de dar a você e às outras mães o que precisam, para que vocês não passem pelo que eu vi acontecer. Nesse momento, o telefone de Juliana tocar novamente, mas ela não se importou. Olhou para Augusto, absorvendo suas palavras, enquanto uma escuridão se espalhava ao redor dela, como se o ar houvesse se tornado mais denso. O que seria verdade? O que era a justificação? O desespero de sua situação continuava, agora com um novo e intenso foco. Mas aí veio a explosão. Do lado de fora da mansão, gritos e sirenes. O som de um carro acelerando e batendo contra algo. A luz repentina dos faróis cortou a penumbra como uma espada. O que foi isso? Juliana gritou e sua mente começou a girar. Augusto se levantou de um salto, seus olhos amplos, a máscara de controle quebrando. Isto não pode estar acontecendo, ele murmurou, e então um pensamento fugaz cruzou a mente de Juliana. Que mais ele não tinha contado? Antes que pudesse formular a pergunta, a porta foi arrombada e uma série de pessoas correu para dentro. Algumas de uniforme. Senhor Augusto, temos que sair agora! O pânico tomou conta, as palavras de Eduardo ecoando na mente de Juliana. Cuidado! Algo estava muito errado. Ela olhou para Augusto, cujas feições agora eram de um homem cercado por segredos e consequências. Apenas um minuto antes, ele poderia ter sido sua salvação. Agora era um desconhecido em um mar de caos. No meio da confusão, ela decidiu algo. Onde estão meus filhos? Sua voz saiu como um sussurro desesperado. Ela precisaria de respostas. E não só isso.
mas saber se Augusto era realmente alguém que poderia ajudá-la ou se tornaria mais um voto quebrado na história da sua vida. Enquanto os gritos ecoavam e as sombras se aproximavam, o instante se estendeu como um abismo. Todos estavam mudando. O que restava de Juliana era uma determinação feroz de descobrir a verdade antes que a noite a engolisse de vez. O pânico tomou conta. Juliana estava em pé, o coração disparado, e as sirenes pareciam cortar o ar como lâminas afiadas. Onde estão meus filhos? A voz dela soava como um grito de desespero. As palavras ecoaram na mansão, mas nenhuma resposta veio. Augusto estava em silêncio, seus olhos escaneando a sala, buscando algo ou alguém. Precisamos ir! Uma mulher de uniforme apareceu na porta, seu tom urgente, quase gritando. É perigoso aqui! Vamos! O olhar de Juliana agora estava fixo em Augusto, que parecia lutando contra uma tempestade interna. Mas e os meus filhos? Sua voz tremia, mas havia uma determinação em suas palavras. Ela não sairia sem saber o que tinha acontecido com eles. Eles estão bem! Estão bem! Augusto disse, quase implorando. Mas havia algo em sua expressão que a fez hesitar. O que você não está me dizendo? Ela percebeu que nas palavras dele havia uma barreira, uma espécie de filtro que não deixava passar a verdade. Foi então que tudo desabou. Um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora, e os gritos se intensificaram. Juliana não conseguia distinguir se os sons eram de pânico ou dor. O coração dela estava em frangalhos. Augusto, me diga a verdade. O que está acontecendo? Ele respirou fundo e, por um momento, o olhar dele estava cheio de desespero. Juliana, eles estão em perigo porque eu estava. No exato instante em que ele ia terminar a frase, tudo se transformou. A porta da mansão foi aberta com força, revelando uma figura alta e sombria atrás de um dos oficiais. Trouxe o que você... Pediu, senhor! A voz era grave, conhecida. Juliana ficou paralisada. Era Eduardo. O que você está fazendo aqui? O choque na voz dela era palpável. Mas o rosto de Eduardo não expressava a preocupação. Havia um brilho sutil de determinação. Juliana, não confie nele. Ele apontou para Augusto. Ele é a razão de tudo isso. Ele sabotou seu marido. Ele estava lá. O tempo pareceu parar. A confusão deixou Juliana sem palavras. A lembrança do acidente de seu marido a envolveu como uma sombra e a dor voltou com força total. O que você quer dizer com isso? As palavras de Eduardo explodiram no ar. Ele é o responsável. Ele tentou encobrir. A morte do seu marido foi um acidente, mas ele não fez nada para impedir. Ele não quer ajudar você. Ele quer te manipular. Juliana sentiu o chão tremer sob seus pés. Augusto estava agora com a expressão do homem mais desprezado. Eduardo, isso é loucura! Augusto balbuciou. Mas não havia mais confiança em sua voz. Eu me redimi. Estou ajudando. Ajuda? Você quer ajuda ou um jogo? Você viu a droga que fez com ele. Não é digno de confiança. As palavras de Eduardo eram pesadas, carregadas de um passado que Juliana mal conseguia processar. O choque nas palavras dele, o olhar de raiva, tudo a deixava mais confusa. Olhando de um para o outro, Juliana percebendo que as camadas estavam todas se desdobrando. E no meio disso tudo, uma clara direção.
precisar saber a verdade. Quem eu devo acreditar? Gritou, o desespero incorrendo em suas veias. Enquanto a escuridão da situação a cercava, a única certeza parecia ser que tudo estava prestes a desmoronar. Então, uma explosão um pouco afastada ecoou, fazendo a mansão vibrar. Todos se viraram para a janela. Luzes brilhantes iluminavam o céu noturno. O horror de um evento maior se aproximando. O que estava acontecendo? A situação tinha se transformado em algo que Juliana nunca poderia imaginar. Naquele instante, o telefone dela tocou de novo e ela hesitou confusa. Era um número desconhecido. O que mais poderia aparecer? Dentre tantas reviravoltas, ela tinha que escolher. Mas escolher o quê? O que mais estava escondido nessa teia? Enquanto a tensão aumentava, uma certeza a invadia. A verdade, se fosse descoberta, mudaria tudo. E ninguém poderia preparar Juliana para isso. O que mais estava por vir? Enquanto a tensão na sala era palpável, o telefone de Juliana tocou novamente, interrompendo o confronto. O queixo dela tremeu e o olhar de Augusto se endureceu. "Atende, Juliana!" falou Eduardo, enquanto o pânico começava a se espalhar. Ela hesitou, mas então o instinto de mãe tomou conta. "E se for os meus filhos?" pensou, e rapidamente atendeu. "Alô?" Sua voz era uma fraqueza que contradizia a urgência do momento. "Juliana!" A voz do outro lado era baixo e ofuscada, mas familiar o suficiente para que um gelo a percorresse. "Juliana! É sua mãe!" A preocupação de sua mãe transparecia em cada palavra. "Você precisa ouvir isso!" "Oi, mãe! O que está acontecendo?" "Eu não sei como dizer isso, mas aquela noite, seu marido não estava sozinho. Ele estava com alguém, uma mulher." A informação azedou o ar ao redor dela, e o coração começou a disparar. "O que você está dizendo?" Seus lábios murmuraram incredulamente. A raiva, presa dentro de si, transformou-se em confusão e dor. "Essa mulher estava em sua casa enquanto você estava fora", disse a mãe, os tremores na voz dela ecoando no medo. "Eu soube porque alguém viu. E Juliana, eu acho que estou sendo seguida. Eles estão aqui." Juliana quase soltou o telefone, mas agarrou com força, o céu desabando acima. A cela de dor e traição a envolveu, um eco do que Eduardo disse. Isso não é possível!" Ela sussurrou, submersa na imagem devastadora. "Precisamos sair!" As palavras da mãe a puxaram de volta à realidade, e a pressão em seu peito se intensificou. Ao olhar para Augusto e Eduardo, viu a angústia na expressão de ambos. "Ele não sabe. Quem é essa mulher?" falou, tentando manter a voz firme. "Uma pessoa que pode ser perigosa, Juliana. Eu encontrei algo que você precisa ver." Antes que pudesse processar a notícia, um estrondo ecoou do lado de fora. A janela se estilhaçou e Juliana viu sombras se movendo rapidamente. Estava tudo acontecendo tão rápido, a adrenalina pulsando nas veias. Querendo entender, ela olhou para Augusto, sua confiança já ensanguentada. "Que mais está escondendo de mim?" Juliana girou com rapidez, vendo Eduardo a poucos passos. "Juliana, agora não é hora para confusões!" Ele gritou, mas ela não conseguia mais ignorar. A verdade dela parecia se desintegrar, e a raiva brotou. "Juliana, escuta, fugir! Eles sabem que você está aqui." O sentimento de urgência de Augusto era inegável.
mas seus olhos, um fosso de segredos, não a deixavam relaxar. Na mente dela ecoavam as palavras de sua mãe. O que realmente aconteceu? Naquela noite fatídica! Você não pode ficar aqui! Uma segunda explosão mais próxima fez o chão tremer e a porta da frente se abriu de golpe. Militares entraram, suas armas em punho, comando para todos os lados. Saia, agora! Um deles gritou. O caos tomou conta. Enquanto os gritos ecoavam, o pânico se espalhava entre eles. O que era um dia normal, agora um inferno. Juliana olhou para a janela e voltou seu olhar para os dois homens. O que fazer? A dúvida a consumia. Mas uma coisa era certa. Ela não podia confiar completamente em ninguém. Cada um tinha seu próprio jogo. A traição da noite do acidente ainda reverberava em sua mente. Eduardo, seu irmão estava na festa também. Eu vi. Eles não estavam sozinhos. As palavras de Augusto a atingiram como um soco. Agora, Eduardo! O que ele estava escondendo? O que estava se escondendo nas sombras da verdade? Juliana sentiu o seu mundo desmoronar ao seu redor. A pressão subia. Tinha que fazer uma escolha. Segui-los em uma fuga sem saber a verdade condenadora ou ficar e enfrentar as verdades que estavam prestes a se revelar de uma vez por todas. Tentando clarear os pensamentos, ela percebeu que a sirene do destino estava soando cada vez mais forte. O que mais estava por vir? Um estrondo na parte de trás da casa trouxe de volta o caos, e a voz da mãe ecoou em sua mente. A verdade estava mais perto e mais distante do que nunca. Juliana agarrou a coragem enquanto olhava para os dois, o futuro pendendo no fio da navalha. Enquanto a tensão na sala era palpável, o telefone de Juliana tocou novamente, interrompendo o confronto. O queixo dela tremeu e o olhar de Augusto se endureceu. Atende, Juliana! Falou Eduardo enquanto o pânico começava a se espalhar. Ela hesitou, mas então o instinto de mãe tomou conta. E se for os meus filhos? Pensou e rapidamente atendeu. Alô? Sua voz era uma fraqueza que contradizia a urgência do momento. Juliana! A voz do outro lado era baixa e ofuscada, mas familiar o suficiente para que um gelo a percorresse. Juliana! É sua mãe! A preocupação de sua mãe transparecia em cada palavra. Você precisa ouvir isso. Oi, mãe! O que tá acontecendo? Eu não sei como dizer isso, mas aquela noite seu marido não estava sozinho. Ele estava com alguém. Uma mulher. A informação azedou o ar ao redor dela e o coração começou a disparar. O que você está dizendo? Seus lábios murmuraram incredulamente. A raiva presa dentro de si transformou-se em confusão e dor. Essa mulher estava em sua casa enquanto você estava fora, disse a mãe, os tremores na voz dela ecoando no medo. Eu soube porque alguém viu. E Juliana, eu acho que estou sendo seguida. Eles estão aqui. Juliana quase soltou o telefone, mas agarrou com força. O céu desabando acima. A cela de dor e traição a envolveu. Um eco do que Eduardo disse. Isso não é possível, ela sussurrou, submersa na imagem devastadora. Precisamos sair. Sabe? Quem é essa mulher? Falou, tentando manter a voz firme. Uma pessoa que pode ser perigosa, Juliana. Eu encontrei algo que você precisa ver. Antes que pudesse processar a notícia, um estrondo ecoou do lado de fora. A janela se estilhaçou e Juliana viu sombras se movendo rapidamente. Estava tudo acontecendo tão rápido, a adrenalina pulsando nas veias.
Querendo entender, ela olhou para Augusto, sua confiança já ensanguentada. O que mais está escondendo de mim? Juliana girou com rapidez, vendo Eduardo a poucos passos. Juliana, agora não é hora para confusões, ele gritou, mas ela não conseguia mais ignorar. A verdade dela parecia se desintegrar e a raiva brotou. Juliana, escuta, você precisa fugir. Eles sabem que você está aqui. O sentimento de urgência de Augusto era inegável, mas seus olhos, um fosso de segredos, não a deixavam relaxar. Na mente dela, ecoavam as palavras de sua mãe. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Você não pode ficar aqui. Uma segunda explosão mais próxima fez o chão tremer e a porta da frente se abriu de golpe. Militares entraram, suas armas em punho, comando para todos os lados. Saia, agora! Um deles gritou. O caos tomou conta. Enquanto os gritos ecoavam, o pânico se espalhava entre eles. O que era um dia normal, agora um inferno. Juliana olhou para a janela e voltou seu olhar para os dois homens. O que fazer? A dúvida a consumia, mas uma coisa era certa. Ela não podia confiar completamente em ninguém. Cada um tinha seu próprio jogo. A traição da noite do acidente ainda reverberava em sua mente. Eduardo, seu irmão, estava na festa também. Eu vi. Eles não estavam sozinhos. As palavras de Augusto a atingiram como um soco. Agora, Eduardo, o que ele estava escondendo? O que estava se escondendo nas sombras da verdade? Juliana sentiu o seu mundo desmoronar ao seu redor. A pressão subia. Tinha que fazer uma escolha. Segui-los em uma fuga sem saber a verdade ou ficar e enfrentar as verdades que estavam prestes a se revelar de uma vez por todas. Tentando clarear os pensamentos, ela percebeu que a sirene do destino estava soando cada vez mais forte. O que mais estava por vir? Nesse instante, uma nova explosão, agora na parte de trás da casa, trouxe uma fumaça densa e enorme. Juliana se virou, os olhos arregalados. Ela nunca soube que poderia ocorrer algo tão drástico. Os militares gritaram ordens. E o caos tomou conta da cena. Então, em meio ao pânico, uma figura apareceu. Sombras se tornaram imagens nítidas. Uma mulher, com um olhar que refletia dor e fúria, atravessou o espaço. Ela era familiar, mas Juliana não conseguia identificar. Quando a mulher gritou, seu coração parou. Deixem-nos em paz! Era a mulher que sua mãe mencionou. A identidade dela ecoou na mente de Juliana. Era Sofia, amiga de seu marido. A mesma que estava na festa naquela noite fatídica. A verdade a atingiu como um golpe. Você sabia. Você estava com ele. Os olhos dela se encontraram com os de Augusto e a expressão dele mudou. A máscara de controle se quebrou completamente. Não! Não é isso que você pensa! Ele gritou, tentando ajustar os fatos. Havia algo mais profundo. Uma conexão que explodia. A sala girou. A pressão era insuportável. As certezas se desmoronaram. A confusão era absoluta. Todos estavam interligados por um fio invisível. O que mais você não me contou? Juliana perguntou, seu coração se afundando. Enquanto a situação mudava e os ecos do passado se misturavam a um futuro tenebroso, uma nova faísca de revolta e traição começava a surgir. O que mais estava escondido sob os segredos daqueles que ela pensava conhecer? O que mais estava por vir?
Enquanto a tensão na sala era palpável, o telefone de Juliana tocou novamente. O queixo dela tremeu e o olhar de Augusto se endureceu. "Atende, Juliana!" falou Eduardo, enquanto o pânico começava a se espalhar. Ela hesitou, mas então o instinto de mãe tomou conta. "E se for os meus filhos?" pensou, e rapidamente atendeu. "Alô?" Sua voz era uma fraqueza que contradizia a urgência do momento. "Juliana!" A voz do outro lado era baixa e ofuscada, mas familiar o suficiente para que um gelo a percorresse. "Juliana! É sua mãe!" A preocupação de sua mãe transparecia em cada palavra. "Você precisa ouvir isso!" "Oi, mãe! O que está acontecendo?" Não sei como dizer isso, mas aquela noite, seu marido não estava sozinho. Ele estava com alguém, uma mulher. A informação azedou o ar ao redor dela. E o coração começou a disparar. "O que você está dizendo?" Seus lábios murmuraram incredulamente. A raiva presa dentro de si transformou-se em confusão e dor. "Essa mulher estava em sua casa enquanto você estava fora", disse a mãe, os tremores na voz dela ecoando no medo. "Eu soube porque alguém viu. E Juliana, eu acho que estou sendo seguida. Eles estão aqui." Juliana quase soltou o telefone, mas agarrou com força, o céu desabando acima. A cela de dor e traição a envolveu. Um eco do que Eduardo disse. Isso não é possível." Ela sussurrou, submersa na imagem devastadora. "Precisamos sair." As palavras da mãe a puxaram de volta à realidade, e a pressão em seu peito se intensificou. Ao olhar para Augusto e Eduardo, viu a angústia na expressão de ambos. "Ele não sabe quem é essa mulher", falou, tentando manter a voz firme. "Uma pessoa que pode ser perigosa, Juliana. Eu encontrei algo que você precisa ver." Antes que pudesse processar a notícia, um estrondo ecoou do lado de fora. A janela se estilhaçou e Juliana viu sombras se movendo rapidamente. Estava tudo acontecendo tão rápido. A adrenalina pulsando nas veias. Querendo entender, ela olhou para Augusto. Sua confiança já ensanguentada. "O que mais está escondendo de mim?" Juliana girou com rapidez, vendo Eduardo a poucos passos. "Juliana, agora não é hora para confusões!" Ele gritou, mas ela não conseguia mais ignorar. A verdade dela parecia se desintegrar e a raiva brotou. "Juliana, escuta, você precisa fugir. Eles sabem que você está aqui." O sentimento de urgência de Augusto era inegável. Mas seus olhos, um fosso de segredos, não a deixavam relaxar. Na mente dela ecoavam as palavras de sua mãe. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Você não pode ficar aqui." Uma segunda explosão mais próxima fez o chão tremer e a porta da frente se abriu de golpe. Militares entraram, suas armas em punho, comando para todos os lados. "Saia agora!" um deles gritou. O caos tomou conta. Enquanto os gritos ecoavam, o pânico se espalhava entre eles. O que era um dia normal, agora um inferno. Juliana olhou para a janela e voltou seu olhar para os dois homens. O que fazer? A dúvida a consumia. Mas uma coisa era certa. Ela não podia confiar completamente em ninguém. Cada um tinha seu próprio jogo. A traição da noite do acidente ainda reverberava em sua mente. Eduardo, seu irmão, estava na festa também. Eu vi. Eles não estavam sozinhos. As palavras de Augusto a atingiram como um soco. Agora, Eduardo? O que ele estava escondendo? O que estava se escondendo nas sombras da verdade?
Juliana sentiu o seu mundo desmoronar ao seu redor. A pressão subia. Tinha que fazer uma escolha. Segui-los em uma. Fuga sem saber a verdade ou ficar e enfrentar as verdades que estavam prestes a se revelar de uma vez por todas. Tentando clarear os pensamentos, ela percebeu que a sirene do destino estava soando cada vez mais forte. O que mais estava por vir? Nesse momento, uma nova explosão. Agora, na parte de trás da casa. Trouxe uma fumaça densa e enorme. Juliana se virou, os olhos arregalados. Ela nunca soube que poderia ocorrer algo tão drástico. Os militares gritaram ordens e o caos tomou conta da cena. Então, em meio ao pânico, uma figura apareceu. Sombras se tornaram imagens nítidas. Uma mulher, com um olhar que refletia dor e fúria, atravessou o espaço. Ela era familiar, mas Juliana não conseguia identificar. Quando a mulher gritou, seu coração parou. Deixem-nos em paz! Era a mulher que sua mãe mencionou. Ela olhou nos olhos de Juliana e uma onda de reconhecimento e raiva a atingiu. A mulher se aproximou lentamente, os olhos cheios de desespero. Você precisa me ouvir, Juliana. Sua voz era um rugido quebrado, atravessando o barulho. Quem é você? Juliana sussurrou, tremendo. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas como todas as peças não se conectavam. Eu sou a razão pela qual seu marido estava lá naquela noite. As palavras dela cortaram o ar. A revelação deveria ser um choque mortal. Mas um sentimento diferente começou a se formar em Juliana. Uma memória voltou. Uma conversa antiga. Um sussurro no ouvido. Sempre estarei aqui. Não importa o que aconteça. Você tinha um relacionamento com ele? A voz de Juliana soou carregada de dor. As palavras foram um golpe. Você não entende! A mulher exclamou, suas mãos levantadas em súplica. Eu estava protegendo-o! Ele estava em perigo e antes que você pudesse perceber, já era tarde demais. A verdade se desenrolava diante dela como um pesadelo vivo. Juliana se viu em um campo de batalha emocional. Os homens ao redor estavam com os olhos fixos nela, as expressões misturadas com confusão e culpa. Em um só instante, tudo se tornava nublado. Uma sombra começou a se formar sobre essa verdade já pesada. Você está mentindo! Eduardo gritou. Antes de recuar, um olhar petrificado, em choque. A mulher não se alterou. Ela estava implorando, à beira do desespero. Ele não estava sozinho, porque eu o segui. Ele tinha um alvo nas costas. E nesse instante, seu próprio irmão está entre eles. As palavras dela cortaram como uma faca. A realidade se desdobrou de uma forma que Juliana nunca poderia imaginar. A conexão se ampliava e agora Eduardo, o irmão, também era parte desse turbilhão. Histórias e segredos se interligavam. A maneira como se entrelaçam as raízes de uma árvore antiga. Eu não sabia. Eduardo finalmente murmurou, a voz meio entrecortada, enquanto a verdade fervia ao redor deles. E se for verdade? Se for tudo uma armadilha? Um ruído distorcido ecoou de fora, como vozes chamando, gritos em pânico. O mundo estava desmoronando. Juliana olhou para cada um deles, o caos ao redor crescendo. Uma nova verdade surgia, uma conexão inesperada que poderia devastar ou resgatar a vida dela. Ela não sabia mais em quem confiar. Cada decisão parecia um passo em direção ao abismo. Tudo isso enquanto o perigo se aproximava. As luzes dos veículos brilharam nas janelas e uma sombra dança ao seu redor.
Ela precisava decidir antes que a noite engolisse tudo. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira linha entre amigo e inimigo? Enquanto a tensão na sala era palpável, o telefone de Juliana tocou novamente. O queixo dela tremeu e o olhar de Augusto se endureceu. "Atende, Juliana!" falou Eduardo, enquanto o pânico começava a se espalhar. Ela hesitou, mas então o instinto de mãe tomou conta. "E se for os meus filhos?" pensou, e rapidamente atendeu. "Alô?" Sua voz era uma fraqueza que contradizia a urgência do momento. "Juliana!" A voz do outro lado era baixa e ofuscada, mas familiar o suficiente para que um gelo a percorresse. "Juliana, é sua mãe!" A preocupação de sua mãe transparecia em cada palavra. "Você precisa ouvir isso!" "Oi, mãe. O que está acontecendo?" "Eu não sei como dizer isso, mas aquela noite, seu marido não estava sozinho. Ele estava com alguém. Uma mulher." A informação azedou o ar ao redor dela, e o coração começou a disparar. "O que você está dizendo?" Seus lábios murmuraram incredulamente. A raiva presa dentro de si transformou-se em confusão e dor. "Essa mulher estava em sua casa enquanto você estava fora", disse a mãe. Os tremores na voz dela, ecoando no medo. "Eu soube porque alguém viu. E Juliana, eu acho que estou sendo seguida. Eles estão aqui." Juliana quase soltou o telefone, mas agarrou com força. O céu desabando acima. A cela de dor e traição a envolveu, um eco do que Eduardo disse. Isso não é possível." Ela sussurrou, submersa na imagem devastadora. As palavras da mãe a puxaram de volta à realidade, e a pressão em seu peito se intensificou. Ao olhar para Augusto e Eduardo, viu a angústia na expressão. "Ele não sabe. Quem é essa mulher?" falou, tentando manter a voz firme. "Eu encontrei algo que você precisa ver." Antes que pudesse processar a notícia, um estrondo ecoou do lado de fora. A janela se estilhaçou e Juliana viu sombras se movendo rapidamente. Estava tudo acontecendo tão rápido, a adrenalina pulsando nas veias. Querendo entender, ela olhou para Augusto, sua confiança já ensanguentada. "O que mais está escondendo de mim?" Juliana girou com rapidez, vendo Eduardo a poucos passos. "Juliana, agora não é hora para confusões!" ele gritou, mas ela não conseguia mais ignorar. A verdade dela parecia se desintegrar. E a raiva brotou. "Juliana, escuta! Você precisa fugir! Eles sabem que você está aqui!" O sentimento de urgência de Augusto era inegável, mas seus olhos, um fosso de segredos, não a deixavam relaxar. Na mente dela, ecoavam as palavras de sua mãe. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Você não pode ficar aqui! Uma segunda explosão mais próxima fez o chão tremer. E a porta da frente se abriu de golpe. Militares entraram, suas armas em punho. Comando para todos os lados. "Saia! Agora!" Um deles gritou. O caos tomou conta. Enquanto os gritos ecoavam, o pânico se espalhava entre eles. O que era um dia normal, agora um inferno. Juliana olhou para a janela e voltou seu olhar para os dois homens. O que fazer? A dúvida a consumia, mas uma coisa era certa. Ela não podia confiar completamente em ninguém. Cada um tinha seu próprio jogo. A traição da noite do acidente ainda reverberava em sua mente. Eduardo, seu irmão, estava na festa também. Eu vi. Eles não estavam sozinhos.
As palavras de Augusto a atingiram como um soco. Agora, Eduardo? O que ele estava escondendo? O que ele estava se escondendo nas sombras da verdade? Juliana sentiu o seu mundo desmoronar ao seu redor. A pressão subia. Tinha que fazer uma escolha: segui-los em uma fuga sem saber a verdade ou ficar e enfrentar as verdades que estavam prestes a se revelar de uma vez por todas. Tentando clarear os pensamentos, ela percebeu que a sirene do destino estava soando cada vez mais forte. O que mais estava? Ouvir? Nesse momento, uma nova explosão, agora na parte de trás da casa, trouxe uma fumaça densa e enorme. Juliana se virou, os olhos arregalados. Ela nunca soube que poderia ocorrer algo tão drástico. Os militares gritaram ordens e o caos tomou conta da cena. Então, em meio ao pânico, uma figura apareceu. Sombras se tornaram imagens nítidas. Uma mulher, com um olhar que refletia dor e fúria, atravessou o espaço. Era Sofia, a amiga de seu marido, a mesma que estava na festa naquela noite fatídica. A verdade a atingiu como um golpe. Você sabia, você estava com ele. Os olhos dela se encontraram com os de Augusto e a expressão dele mudou. A máscara de controle se quebrou completamente. Não, não é isso que você pensa, ele gritou. Mas antes que ela pudesse responder, Sofia se interpôs, levantando as mãos em um gesto de paz. Eu não vim aqui para brigar. Se você sabe quem eu sou, então você sabe que não sou sua inimiga. Mas você esteve lá! Você estava com ele! Juliana gritou, as lágrimas secando em sua pele ao calor da confusão. Você me traiu! Não! Ele estava em perigo! Eu estava tentando protegê-lo! Protegê-la! Sofia exclamou, enquanto o alarmante barulho do mundo exterior amplificava a tensão no ambiente. Eles estão atrás de você, Juliana! Você tem que acreditar em mim! Eles querem o que ele sabia! Eduardo olhou entre as duas mulheres, a expressão entre desespero e raiva. E quem são eles? O que está acontecendo? Foi quando Sofia puxou um pendrive do bolso. O que está contido nesse dispositivo? Vai mudar tudo. Seu marido descobriu algo que toca grandes poderes. E agora estamos todos na mira deles. A cena parou por um instante. A revelação se instalou como um peso insuportável. Juliana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que mais ela não sabia? Eduardo se aproximou e seu olhar percorria cada expressão de Juliana. Ele parecia atormentado. Juliana, eu não sabia. Se eu tivesse ficado mais atento. É tarde demais para isso, gritou Juliana, se afastando deles. A raiva fervilhava, mas uma centelha de dúvida começou a se acender. O que mais estava escondido? O que mais poderiam ter perdido nessa confusão? Foi quando, de repente, as luzes dos faróis dos veículos se apagaram e um silêncio mortal tomou conta. Do lado de fora, passos pesados se aproximavam e Juliana ouviu uma voz familiar. Encontrei vocês! Era a voz de seu marido! O homem que todos acreditavam ter perdido estava de volta! Mas ele parecia diferente! Vocês nem deveriam ter se envolvido com isso! Soou a voz dele. Juliana ficou paralisada, as emoções se entrelaçando em um turbilhão. Era ele? Ou seria uma armadilha? Sem saber o que fazer, apoiou-se na parede, seu coração martelando no peito. A verdade estava prestes a ser revelada.
E o que antes parecia certo, agora não passava de uma ilusão desmoronando diante dela. Enquanto a tensão pairava no ar, a figura familiar à frente de Juliana a deixou paralisada. Era ele, seu marido, o homem que todos pensavam estar morto. Mas quando ela olhou mais de perto, algo não parecia certo. Os olhos dele, normalmente cheios de amor, estavam agora opacos, como se a alegria tivesse sido extorquida dele. Vocês não deveriam ter se envolvido com isso. A voz dele estava carregada de um peso que Juliana não conseguia ignorar. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Juliana perguntou, suas palavras saindo entrecortadas pela confusão e pelo medo. O barulho das sirenes e dos militares lá fora se tornava cada vez mais distante, como se a realidade tivesse se distorcido em um pesadelo. A presença de seu marido deveria ser um alívio. Mas a ansiedade crescia e um novo nó se formou em sua garganta. Ele avançou, mas não para se aproximar de Juliana. Ao invés disso, ele mostrou uma expressão de preocupação em relação a Sofia, que estava ali, tensa. Sofia, o que você fez? A voz dele tremia, quase em um sussurro entorpecido. Juliana olhou de um rosto para o outro, a confusão se tornando insuportável. Você não entende! Eu estava protegendo-os! Sofia gritou, sua voz ecoando na labareda do caos. Ele estava em perigo! Eu só queria ajudá-lo! A agitação entre as duas mulheres aumentava, e os dois homens observavam, presos. Ela está certa, Juliana, disse o marido, seu olhar repleto de peso. Eu voltei porque fiquei sabendo de um plano que envolve todos nós. Ele hesitou, como se lutasse internamente com as palavras que precisava proferir. Na verdade, o que todos pensavam que tinha acontecido naquela noite não foi como você imagina. Meu acidente, a morte, tudo isso faz parte de algo maior. O chão sob os pés de Juliana parecia desmoronar. Maior como o quê? O que você está dizendo? Cada palavra que saía dos lábios dele parecia se transformar em uma realidade incompreensível. Eu sou parte de uma organização, uma dedicada a expor corrupção, algo que vai muito além do que qualquer um poderia aprender. Eu não stalkeei você, nunca quis lhe causar essa dor, mas eu estava investigando algo sério, algo que começou naquela festa. Ele olhou para Eduardo, um misto de culpa e urgência cruzando seu rosto. Você está em perigo e sua vida também. Então, como se o mundo tivesse decidido revelar um segredo sombrio, a mulher de olhos aguçados avançou. Não é assim, vocês não devem acreditar no que ele está dizendo. Ela olhou furiosamente para o marido. Você é um traidor. Isso não é verdade. Todo esse tempo você estava apenas tentando se proteger. A mansão tremeu com um novo estrondo e os militares lá fora tornaram-se uma presença opressiva. Juliana não sabia se o desespero em seu coração a fez hesitar ou se a confusão realmente havia se instalado. Em quem eu posso confiar? Ela perguntava para si mesma, mas decidiu que precisava de respostas. Ela olhou para cada um, a dor a segurando por dentro, e então surgiu algo inesperado, uma risada gutural. Era Eduardo. Vocês acham que isso é um jogo? Que o que aconteceu foi uma mera coincidência? Você realmente acha que as coisas são simples assim? Ele caminhou adiante. O olhar mais escuro que o habitual. Algo nelas disse que ele sabia mais do que deixava transparecer.
Existem segredos e você, Juliana, está prestes a descobrir que tudo o que foi dito até aqui é apenas a ponta do iceberg. Então a verdade despencou como um tsunami. Eduardo apontou para o marido dela. A verdadeira razão para a festa, o verdadeiro motivo para você ter morrido, não é o que você imagina. Você conhece essa mulher que se apareceu e diz que te protegeu, mas ela tem suas próprias intenções. Para! Juliana gritou, seu coração batendo forte. A saga de traição e segredos estava se desenrolando bem diante dela. A raiva fez se aproximar, encorajando a resposta. O que você quer dizer com isso? O que realmente aconteceu naquela noite? O que houve entre vocês? As peças começaram a se mover, e enquanto o silêncio se instalava, o ar ficou denso. As palavras de Eduardo persistiam em ecoar. Muitas vidas foram trazidas aqui, mas a única maneira de sobreviver é descobrir a verdade. E nesse instante, a porta explodiu em uma nova onda de caos, e a única certeza de Juliana evaporou. Larguem ela, uma voz autoritária ordenou, enquanto figuras em uniformes táticos invadiam a sala. O terror assumiu o controle. Juliana teve um único pensamento. A verdade estava prestes a ser revelada, mas até que ponto ela estava preparada para lidar com as consequências? Enquanto a tensão pairava no ar, a figura familiar à frente de Juliana a deixou paralisada. Era ele, seu marido, o homem que todos pensavam estar morto, mas quando ela olhou mais de perto, algo não parecia certo. Os olhos dele, normalmente cheios de amor, estavam agora opacos, como se a alegria tivesse sido extorquida dele. Vocês não deveriam ter se envolvido com isso. A voz dele estava carregada de um peso que Juliana não conseguia ignorar. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Juliana perguntou, suas palavras saindo, entrecortadas pela confusão e pelo medo. O barulho das sirenes e dos militares lá fora se tornava cada vez mais distante, como se a realidade tivesse se distorcido em um pesadelo. A presença de seu marido deveria ser um alívio, mas a ansiedade crescia e um novo nó se formou em sua garganta. Ele avançou, mas não para se aproximar de Juliana. Ao invés disso, ele mostrou uma expressão de preocupação em relação a Sofia, que estava ali tensa. Sofia, o que você fez? A voz dele tremia, quase em um sussurro entorpecido. Juliana olhou de um rosto para o outro, a confusão se tornando insuportável. Você não entende. Eu estava protegendo-os. Sofia gritou, sua voz ecoando na labareda do caos. Ele estava em perigo. Eu só queria ajudá-lo. A agitação entre as duas mulheres aumentava. E os dois homens observavam, presos. Ela tá certa, Juliana, disse o marido, seu olhar repleto de peso. Eu voltei porque fiquei sabendo de um plano que envolve todos nós. Ele hesitou, como se lutasse internamente com as palavras que precisava proferir. Na verdade, o que todos pensavam que tinha acontecido naquela noite não foi como você imagina. Meu acidente, a morte, tudo isso faz parte de algo maior. O chão sob os pés de Juliana parecia desmoronar. Maior como o quê? O que você está dizendo? Cada palavra que saía dos lábios dele parecia se transformar em uma realidade incompreensível.
Eu sou parte de uma organização, uma dedicada a expor corrupção, algo que vai muito além do que qualquer um poderia aprender. Eu não stalkeei você, nunca quis lhe causar essa dor, mas eu estava investigando algo sério, algo que começou naquela festa. Ele olhou para Eduardo, um misto de culpa e urgência cruzando seu rosto. Você está em perigo, e sua vida também. Então, como se o mundo tivesse decidido revelar um segredo sombrio, a mulher de olhos aguçados avançou. Não! Não é assim! Vocês não devem acreditar no que ele está dizendo. Ela olhou furiosamente para o marido. Você é um traidor! Isso não é verdade! Todo esse tempo, você estava apenas tentando se proteger. A mansão tremeu com um novo estrondo. E os militares lá fora tornaram-se uma presença opressiva. Juliana não sabia se o desespero em seu coração a fez excitar ou se a confusão realmente havia se instalado. Em quem eu posso confiar? Ela perguntava para si mesma, mas decidiu que precisava de respostas. Ela olhou para cada um, a dor a segurando por dentro, e então surgiu algo inesperado. Uma risada gutural. Era Eduardo. Vocês acham que isso é um jogo? Que o que aconteceu foi uma mera coincidência? Vocês realmente acham que tudo é simples assim? Ele caminhou adiante, o olhar mais escuro que o habitual. Algo nelas disse que ele sabia mais do que deixava transparecer. Existem segredos. E você, Juliana, está prestes a descobrir que tudo o que foi dito até aqui é apenas a ponta do iceberg. Então, a verdade despencou como um tsunami. Eduardo apontou para o marido dela. A verdadeira razão para a festa, o verdadeiro motivo para você ter morrido, não é o que você imagina. Você conhece essa mulher que se apareceu e diz que te protegeu, mas ela tem suas próprias intenções. Para! Juliana gritou, seu coração batendo forte. A saga de traição e segredos estava se desenrolando bem diante dela. A raiva a fez se aproximar, encorajando a resposta. O que você quer dizer com isso? O que realmente aconteceu naquela noite? O que houve entre vocês? As peças começaram a se mover, e enquanto o silêncio se instalava, o ar ficou denso. As palavras de Eduardo persistiam em ecoar. Muitas vidas foram trazidas aqui. Mas a única maneira de sobreviver é descobrir a verdade. E nesse instante, a porta explodiu em uma nova onda de caos. E a única certeza de Juliana evaporou. Larguem ela! Uma voz autoritária ordenou, enquanto figuras em uniformes táticos invadiam a sala. O terror assumiu o controle. Juliana teve um único pensamento. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas até que ponto? Ela estava preparada para lidar com as consequências? Então, em meio ao grito, a figura mascarada avançou em direção a seu marido. Um brilho frio em seus olhos. Você não deveria ter voltado. As palavras eram um sussurro mortal e traiçoeiro. Então, com uma rapidez ultrajante, a figura atirou. O tiro ecoou na sala como um trovão. Juliana gritou, mas não estava certa se deveria se preocupar com seu marido ou se proteger. As balas ricochetearam ao redor, tudo virou um delírio de gritos e caos. A figura que atirou se virou, revelando um rosto que Juliana já conhecia. Seu corpo paralisou, uma onda de reconhecimento a consumiu. Era sua mãe. O impacto do reconhecimento a atingiu como um golpe. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Juliana mal conseguia gritar. O que mais ela? Não sabia. O mundo girava.
Sua mãe, seu marido, Sofia e Eduardo, todos entrelaçados em uma teia de segredos se despedaçando. Ela tinha que descobrir a verdade. Mas agora, tudo parecia ainda mais ameaçador. O que mais estava por vir? Enquanto o caos se espalhava, a sala se tornava um palco de desespero e revelações. Juliana estava em um turbilhão emocional, sem saber se corria para o marido ou para sua mãe, que agora revelava um lado sombrio. O som ensurdecedor dos tiros e gritos ecoava em seus ouvidos. Uma sinfonia de pânico. Em meio a esse clamor, a verdade finalmente começou a se desvendar naquela mansão. "Por que você fez isso?" gritou Juliana, olhando para sua mãe, que parecia uma sombra de si mesma. O olhar de desespero na mulher mais velha a deixava confusa. "Você me deixou acreditar que ele estava morto, que guarda as costas dele." "Juliana, eu fiz isso para te proteger. Havia um motivo. Eles estavam atrás de nós." Sua mãe gritou, o tremor em sua voz, revelando uma angústia profunda. "Eu não conseguia deixar você e os seus filhos no meio disso. E agora o quê?" A verdade só parece se complicar. As palavras de Juliana doíam enquanto ela se sentia mergulhar em uma caverna de mentiras e segredos. "A vida que eu construí, tudo que eu trabalhei, tudo isso estava em uma teia de enganos." Seu marido, agora de pé, parecia um homem diferente. Um estranhamento pairava em sua presença. "Olha, eu voltei para ajudar, para corrigir o que passou. O que aconteceu naquela noite? Precisamos expor esses corruptos. Você é uma peça fundamental, Juliana." Juliana olhou entre eles. Seu mundo havia girado completamente. "Pecados do passado estão nos cercando e agora me dizem que estou nesse jogo." A frustração se transformava em um grito desesperado. Eu só queria proteger meus filhos. E naquele instante fez-se um silêncio repentino. O tiroteio do lado de fora havia cessado, como se o universo estivesse esperando por uma resposta. "O que faremos agora?" perguntou Eduardo, a expressão séria, enquanto cruzava os braços. "Precisamos unir nossas forças. Se a verdade não vier à tona, o ciclo nunca terá fim." Ao ouvir o irmão, a conexão entre eles se estabeleceu. Juliana sentiu um leve calor dentro dela, uma centelha de esperança. "Precisamos expor tudo. Se isso significa entrar em perigo, que assim seja," ela murmurou, seu olhar focado agora no futuro. "Se vamos na direção da verdade, faço isso por meus filhos." E assim como que enclausurados, todos tomaram a decisão corajosa de se unirem. Juliana percebeu que a família poderia ser mais forte na adversidade. "Junte-se a mim ou fique para trás, mas não ficarei parada. A hora de agir é agora," ela exclamou, a determinação pulsando nas veias. Então, como se a vida estivesse ganhando uma nova direção, um estrondo ressoou na porta. A figura dos militares reaparecia. O clima se tornava eletrizante. "Precisamos sair agora!" uma voz gritou, quebrando a tensão. Juliana sentiu um aperto do coração. Com um último olhar para o marido e sua mãe, soube que estava prestes a entrar em uma nova jornada, mas que era a escolha dela. "Aqui vamos nós!" ela gritou, e todos correram em direção à saída, não recuando mais. Seus passos ecoavam pelas paredes da mansão. Enquanto davam um salto no desconhecido, Juliana fez uma promessa a si mesma. Descobrir a verdade, custasse o que custasse. Era hora de confrontar o passado. E assim, a história deles estava longe de terminar. O que mais surgiria à frente? Se você chegou até aqui, é porque essa trama te envolveu. Não deixe a curiosidade parada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe